Oi, 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 galerinha, tudo bem? Então, hoje nós vamos para o nosso vídeo da aula de português, certo? A prof pediu no vídeo anterior para vocês fazerem a lição de casa da apostila, né? Da apostila 2 e fazer a folha que a prof já havia mandado quando os pais foram lá buscar a apostila 2, certo? Numa folha. Então, nós vamos começar com a folha. Depois nós passamos para a apostila para poder retomar o assunto. Então vamos lá na folha. Peguem a folha de português, falando sobre verbos ainda, certo? Vamos lá. 1. Circule os verbos das frases abaixo. A. Os meninos brincavam com a bola. Gente, cadê o verbo? Qual é a ação que eles faziam? Eles brincavam. Então, eles brincavam. O verbo está aqui no brincavam. A prof, gente, vai colocar um risco embaixo, certo? Vocês circulam. A prof vai colocar um risco embaixo. B. Papai me chamou para passear no parque. E agora? Vamos lá. Cadê os verbos das frases? Tem frase, gente, que eu tenho mais de um verbo. Quais foram a ação? Primeiro, do pai. Qual foi a ação que o pai fez? O pai chamou. Então, chamou é do verbo chamar. E o que eles fizeram? Qual foi a outra ação? Para que o pai chamou? Para passear no parque. Então, nesta frase, na frase B, nós temos dois verbos. Certo? C. Entrei, falei com o diretor. Então, quais foram as ações que ele fez? Primeiro, ele entrou, é um verbo, certo? Porque ele fez uma ação. E qual foi a outra ação? Falei com o diretor. Então, a C também tem dois verbos. E a D? Ao sentir as patadas, o lobo correu. Quais foram as ações? Primeiro, ele sentiu, certo? É um verbo. E depois, o que ele fez quando ele sentiu? Ele fez outra ação, que é correu, certo? Aí, tu és forte, és corajoso e conhece tudo. E agora? Ah, meu Deus, tu é forte, és corajoso. Gente, lembrando que forte e corajoso são adjetivos, estão dando qualidades para a pessoa, certo? Então, o verbo aqui é o quê? Qual que é a ação? Ele conhece tudo. Então, conhece é a ação, certo? Ele é forte e corajoso, são as características dele, são as qualidades dele. Certo? Conhecer é o verbo, é a ação. O F, a borboleta tem asas coloridas. E agora? Certo? Qual que é a ação da borboleta? É o tem. Ela tem do verbo ter. Certo? Então, a 1 nós corrigimos. 2, indique os tempos verbais nas frases. Eu vou tirando as linhas para a prof poder escrever. Certo? A prof vai escrever em vermelho para que vocês não se confundam. Então, indique os tempos verbais nas frases. Quer dizer, se a frase está no presente, no passado ou no futuro. Então, vamos ver. Papai gosta de verdura. E aí, cadê o verbo? Gosta. Se ele gosta, ele está onde? No presente. Certo? A outra, a B. José ganhou uma bola. O verbo está ganhou. Se ele ganhou, quer dizer, ele já aconteceu, ele já ganhou. Então, esta frase está no passado. Está no passado. Damião estudará a lição. Então, quer dizer, Damião, ele estudará.
ele ainda vai estudar. Então, é futuro. Certo? O prof vai mudando a cor aqui. A próxima. Marisa acordou cedo. Ela acordou, quer dizer, ela já acordou. Então, se ela já acordou, é passado. Certo? Ela já acordou. Os meninos jogarão basquete. Lembram que a prof explicou que todo verbo que estiver no final ão com a util é o quê? Futuro. Certo? Quando o verbo estiver no final com a util, quer dizer que a frase está no futuro. O garoto vende pipoca. Se ele vende, é que ele está vendendo naquele momento. Então, é presente. Vamos lá para outra. Eu venderei meu relógio. Eu venderei. Se ele venderá ainda, é futuro. Ele ainda vai vender. Ele só está pensando que ele vai ter que vender o relógio. H. Eu canto muito bem. Se ele canta muito bem, quer dizer que ele está cantando. Então, é presente. Eu vendi minha bicicleta. Ah, ele já vendeu a bicicleta. Então, se ele já vendeu, é passado. Certo? Vamos lá. Conjugue o verbo amar no presente. Então, no presente, o verbo amar. Se está no presente, o que acontece comigo? Amar. Eu amo. Tu, no presente, amas. Ele e ela amam. Ele e ela, ele ama. Ama. Nós amamos. Vós amais. E eles e elas amam. Certo? Conjugue o verbo pular no passado. Então, como é que fica no passado pular? Eu já o quê? Eu já... Deixa eu fazer. Eu já pulei. Tu pulou, né? Já aconteceu? Já aconteceu. Ele ou ela... Ele pulou também. Ele pulou. Nós pulamos. Já aconteceu. Vós pulais. Eles ou elas pularam. Certo? 5. Conjugue o verbo correr agora no futuro. O verbo correr. O que eu vou fazer no futuro? Eu correrei. Tu correrás. Ele ou ela correrá. E nós? O que nós faremos no futuro? Nós correremos.
vós correreis, e eles e elas correrão, com a ou til, pois é futuro, certo? Então, está aqui a nossa correção de português, certo? E agora, então, vamos para a nossa apostila para outra correção, certo? Que é sobre os advérbios. Aqui nós vamos começar o assunto novo sobre advérbios. Então, diz: a seguir, leia o trecho de uma reportagem publicada por uma ONG. Porque o aquecimento global avança rapidamente hoje, os impactos das mudanças do clima já alcançaram os brasileiros, estejam eles na cidade ou no campo, no norte ou no sul do país. E suas consequências são profundamente sentidas por todo mundo. Segundo a matéria publicada no início de março por Joyce Msuya, chefe do Programa Ambiental da ONU, a degradação dos nossos ecossistemas teve um impacto devastador nas pessoas e no meio ambiente. A natureza é a nossa melhor aposta para combater as alterações climáticas e garantir o futuro. Certo? Então vamos ver lá. A lição de casa era aqui. Releia o título do texto e compare-o com uma versão modificada. Está aqui o título. Porque o aquecimento global avança rapidamente hoje, a versão modificada ficou. Por que o aquecimento global avança? Agora responda as questões. A versão modificada é uma frase com sentido completo? E aí, o que vocês acham? Olha lá. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Ou por que o aquecimento global avança? Deu alguma diferença, gente? Assim, é uma frase com sentido completo? Sim ou não? Sim, eu entendo a frase, certo? B. O significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Não, né, gente? Não é o mesmo significado, não é o mesmo. O significado transmitido pelo título é o mesmo? Não. Certo? Ela continua com sentido. Mas por que o aquecimento global avança? Cadê ali o que falta, o rapidamente hoje? Certo? A gente não sabe quando que ele avança. Certo? Não. Tá falando por quê. Vamos colocar lá. O título expressa uma circunstância, de modo por meio de um advérbio, certo? Então, olha só, vamos colocar aqui em aspas. Rapidamente, fecha aspas, certo? Rapidamente. Que rapidamente, ele é um advérbio de modo. Então, assim, o que é um advérbio? Nós vamos entrar daqui a pouco. Um advérbio, ele nunca está fazendo relação junto com o substantivo. Ele nunca está, certo? Um advérbio, ele é diferente de um substantivo. O advérbio, ele sempre está ligado a um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, certo? O advérbio, o que ele mostra? O advérbio, ele mostra uma circunstância, alguma coisa que acontece, mas ele, assim, ele modifica a frase. Ou ele intensifica. Por exemplo, ele deixa ela mostrando mais ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de melancia. Ó, eu gosto de melancia. Agora, olha a diferença de eu falar eu gosto muito. Quer dizer que eu gosto muito, eu intensifiquei.
o meu gosto pela melancia. Eu deixei ele mais forte, para que a pessoa saiba que eu gosto muito, certo? Muito, ele é um advérbio, certo? Então, o advérbio, ele é dividido em classes, certo? O rapidamente, ele é um advérbio de modo. Por quê? Porque ele está deixando o que é lento, ele está deixando rápido. Então, rapidamente quer dizer que é muito mais rápido. Ele está intensificando, certo? Continuando, rapidamente. Vamos lá. A versão modificada não apresenta essa ideia, vírgula, pois não especifica de que forma o aquecimento global avança. Não está especificando ali que é rapidamente, certo? Na segunda frase, ó. Vocês entendem? Cadê o rapidamente? Não está, só está falando que porque o aquecimento global avança. Não está dizendo de que modo, de que forma ele avança, que é rapidamente, certo? Então, é essa a resposta, gente. 2. As palavras retiradas da versão original caracterizam as frases em que aspectos? Então, quando diz lá, hoje, será que hoje está relacionado ao quê? A um lugar, a um tempo ou a uma dúvida? Hoje está relacionado a tempo, certo? E rapidamente, a modo, a negação, a afirmação. A modo, de que modo? Rápido, certo? Então, está aqui nossa lição de casa. Então, dizendo lá, as palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos aos verbos, né, deixando o verbo mais forte, os adjetivos ou a outros advérbios são chamados de advérbios. Então, assim, os advérbios sempre vão estar ligados aos verbos, aos adjetivos, que é a qualidade, certo? A características, a qualidades e a outros advérbios mesmos, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto e marcarem este quadrinho aqui. Observe mais alguns exemplos. Ontem, assistimos a uma reportagem sobre mudanças climáticas. O termo ontem indica tempo, ó. E aonde que ele está o advérbio? Próximo ao verbo, certo? Então, ó, ontem, aqui está dizendo ontem, tempo. Ontem indica tempo. Advérbio de tempo. Outros advérbios de tempo. Hoje, cedo, tarde, amanhã, logo, depois. Outra frase. As manifestações sobre o clima começaram longe daqui, em Nova York. Se é longe, já está dizendo aonde? Em Nova York. Então, Nova York é longe. E está indicando o quê? Um lugar, certo? Então, ó, o termo longe indica lugar. Outros advérbios de lugar. Aqui, lá, perto, distante, em cima, embaixo. Outro, eu não participarei da manifestação sobre o clima. O termo não indica negação. Eu já estou falando que não, eu não vou, eu não quero, eu estou negando. Outros advérbios de negação, nem e tampouco, certo? Embaixo, talvez a temperatura aumente 3 graus Celsius até 2100. O termo talvez indica dúvida. E talvez, será? Eu não sei. Então, o talvez indica uma dúvida. Eu não tenho certeza, é dúvida. Outros advérbios de dúvida. Possivelmente, provavelmente, quem sabe? Tá? A temperatura global tem mudado muito. Olha lá, o termo muito indica intensidade. Outros advérbios de intensidade. Bastante, pouco, menos, mais, certo?
precisamos realmente nos envolver com as questões climáticas. O termo realmente indica modo. Realmente é um modo da gente se envolver. Eu estou procurando um modo, um jeito, certo? Outros advérbios de modo: lentamente, felizmente, bem, mal, melhor, pior e calmamente. Toda palavra que tiver mente no final dela é advérbio de modo, certo? Tipos de advérbios. Os advérbios são classificados conforme as circunstâncias que expressam. Vejam a seguir as principais. Então, tá aqui, ó. A classificação, os principais e cada exemplo. Vou pedir para vocês lerem e marcarem com o marca-texto, certo? Todos eles. A dica: para a gente não se enganar na hora de escrever em cima e embaixo, lembre-se de que só podemos usar a consoante M diante de P e B. Portanto, não podemos escrever em cima em uma única palavra, unindo as expressões. Eu sempre utilizo um jeitinho. Eu abro os meus dedos, penso em cima, embaixo. Embaixo não é junto? Então tá lá, ó. Embaixo junto. Em cima não é separado? Os dedos não se separam? Então, escrever em cima é separado. Por quê? Porque os dedos estão separados, ó. Em cima separado, embaixo que eles estão juntos é escrito junto. Embaixo junto, em cima separado. Certo? Então, aqui, a mão na massa, eu preciso que vocês analisem a tirinha, certo? Então, assim, vocês vão ter que colocar a opinião de vocês. Que tipo de sentimento os personagens expressam. Então, vocês vão ter que ler aqui e ver o que eles estão expressando de sentimento, o que eles estão sentindo, certo? E depois, encontre os advérbios utilizados na charge. E daí, escreva aqui e os classifique, certo? Se eu achar um advérbio, por exemplo, vou dar um exemplo, muito, eu vou ter que colocar do lado, advérbio de intensidade. Então, eu vou ter que ver aqui, ó, o que cada advérbio, ó, classificação, ó. O que cada advérbio, qual é a classificação dele, certo? Dali. Aí aqui eu tenho a outra tirinha que está falando sobre fake news, certo? E nós vamos até o exercício bastante, hein? Mas também só vou passar esse. Até o exercício 15, gente, certo? Então, é do 1 ao 15 que vocês irão fazer. E no próximo vídeo eu irei corrigir. Então, assim, vou colocar lá no Que Mágico um vídeo de uma explicação sobre advérbios. É bom, porque assim vocês têm esse vídeo para vocês ficarem vendo, certo? Ficarem prestando atenção nas coisas, certo? Porque eu acho muito legal isso. Então, vocês assistam o vídeo, vejam direitinho, lembrem-se que se tiverem dúvidas, por favor, marquem as dúvidas, que a prof vai ir tirando as dúvidas, certo? De vocês, mas assistam o vídeo, porque é muito legal a explicação dela, certo? E vou ver se eu encontro um vídeo das musiquinhas do advérbio, que deixa vocês sabendo um pouco mais utilizando aquela musiquinha, certo? Então, já passei a lição de casa, já dei um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo, a prof disse que ia devagar, então eu vou ter que ir devagar, certo? E ficamos por aqui, certo? Então, beijos para vocês, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.